Boa tarde. Fala, Gabriel. Gabriel tem um recado. Fala, Gabriel. Você disse que tem um recado, Bit? Oi. Eu tenho um recado. Diga. Dá um recado aí. Um dia apenas é pouco para homenagear nossos mestres de ontem e de hoje. Eles são fundamentais, que nos ajudam a ser quem somos ou quem um dia podemos ser. Feliz Dia dos Professores. Oh, meu Deus do céu, que fofo! Como é que faz o coração assim, ó? Que fofo, gente. Obrigada. Muito obrigada. É engraçado que ele pediu, o danado me pediu o link no privado aqui, cheio dos mistérios, para poder dar o recado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela lembrança. Isso faz um carinho, né? Um carinho no coração. Obrigada, gente. Até perdi essa estrutura aqui. Valeu. Obrigada pela surpresa. Então, assim, dando continuidade ao nosso planejamento, né? Então, vocês puderam observar lá nas postagens que eu fiz lá no Siga, dos materiais, eu elaborei um materialzinho, né, falando sobre o projeto de texto na redação, na redação do Enem, que isso compreende a análise que é feita na competência 3, né? Então, a realização de um projeto de texto é muito importante, anterior à escrita, é muito importante para você conseguir demonstrar, através do seu texto, né, que você relacionou as ideias, que você selecionou os argumentos, que você, né, selecionou fatos e opiniões a respeito daquele tema que está sendo tratado. Tudo isso que eu estou dizendo são as competências que estão descritas lá, né, para a realização da competência 3, tá? Também, junto com o material lá, né, mais teórico a respeito desse projeto de texto, eu montei um modelo, né, de como elaborar um projeto de texto, pensando, né, na hora que você está lá lendo os textos motivadores, uma forma de você também rascunhar algumas ideias, né, trazer ali qual que é o foco desse problema que está sendo, desse tema que está sendo apresentado, né, de que forma que eu posso relacionar, né, as causas e as consequências para esse problema. Então, eu montei lá, tem lá uma folha, na verdade, né, em que você pode relacionar essas questões todas, tá, esses descritores todos. Mas, eu queria, agora, mostrar para vocês, na verdade, eu fiz, tá? Eu fiz um projeto de texto, eu escrevi um texto, e eu quero mostrar para vocês, né, a partir da leitura de textos motivadores, sobre um tema específico. Essa proposta que eu vou mostrar para vocês, eu mesma elaborei naqueles projetos todos que eu estava fazendo, né, enquanto o calendário estava suspenso, com os projetos de redação. Foi a penúltima proposta que eu enviei, que alguns fizeram. Na verdade, quando estava no final, poucos participaram, né? Mas é um tema bastante relevante, tem sido, né, noticiado assim com bastantes vezes, que eu tenho visto já há uns meses, né, sobre esse tema. Ele é bastante relevante com relação à importância do Sistema Único de Saúde para a sociedade brasileira, né, nesse momento de crítico, né, da pandemia, como que o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele demonstrou, ao mesmo tempo que ele demonstrou a sua força, ele demonstrou também muitas fraquezas, não é?
Mas eu elaborei esse tema, na verdade, para mostrar para vocês que, às vezes, os temas que são apresentados, muitas das vezes, eles não vêm na forma de uma problemática já descrita no tema. Então, muitas das vezes, como foi do ano passado, por exemplo, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a democratização. Então, você tem que partir de um pressuposto de que, se se discute a democratização, é porque esse acesso não é democrático, né? Então, você tem que partir desse pressuposto. Então, a minha intenção com esse tema... Luan... Ai, Luan, vergonha alheia. Luan... vergonha alheia agora, meu Deus do céu. Tá bom, sem problema. Então, essa questão, né, você saber interpretar, para começar a interpretar o tema, né, a partir dos textos motivadores. Então, eu vou mostrar para vocês essa proposta, não vou fazer leitura de texto, eu só vou, de modo geral, mostrar, né, qual que é a análise de cada um, e vou mostrar para vocês o meu projeto de texto com relação a esse tema. E depois eu vou mostrar para vocês o meu modelo de texto, também com relação, a partir do meu projeto, tá? Fui eu que fiz. Pode ter problemas também, tá? Então, vocês vão também analisar com um olhar crítico. Se quiserem discutir, apontar alguma coisa, tô aí para poder, né, para a gente poder discutir, tá certo? Beleza? Podemos ir, então? Primeiro, eu vou mostrar a proposta, tá? Eu vou apresentar a proposta para vocês. Então, vamos lá. As meninas que fizeram já conhecem esses textos, mas sem problema, porque até, assim, a abordagem é sempre diferente de um para o outro, né? De uma pessoa para outra. Então, o que a gente analisa é a estrutura e a composição do texto, tá? Então, vamos lá. Coloquei lá, né, o tema, que é a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para alguns é SUSE, o SUS para a sociedade brasileira, tá? Então, o primeiro texto, eu peguei da própria Constituição. Então, vocês veem que essa proposta eu elaborei lá no dia 8 de agosto. Foi uma das últimas que eu elaborei, tá? Então, eu peguei da Constituição. Então, a Constituição de 88, ela traz no artigo 200 quais são as atribuições do Sistema Único de Saúde, né, que entrou em vigor a partir desta data, né? Então, o que a gente precisa analisar com relação a esse tema, pensar também, é que o SUS, muitas das vezes, né, ele é um sistema de saúde, é um sistema público de uma abrangência enorme, mas a população em geral, de um modo geral, não conhece, não sabe, né, de todas as atribuições e de todas as áreas de atuação desse sistema, no caso, né? Muitas das vezes a gente pensa no SUS, relaciona ao SUS as filas, né, nos atendimentos, ou então a questão da vacinação, né, quando a gente, principalmente quando criança, né, em manter o cartão de vacinação em dia. Então, são essas questões que a gente muitas das vezes atribui, essas funções que a gente atribui ao SUS, né, e às vezes até mesmo com uma visão como se o SUS fosse um grande problema nacional, que na verdade o grande problema nacional é a má administração dele, né? O SUS, na verdade, como programa, ele é muito importante, daí o tema, tá? Porque se uma população, ela valoriza um sistema público, se ela aprende a valorizar, esse sistema, ele tende a se tornar, né, permanente, a não acabar, não é? Então, a gente tem aqui várias atribuições, inclusive, assim, algumas que o SUS, ele participa da formulação da política e da execução de ações do saneamento básico, tudo relacionado. É o SUS que participa do controle da fiscalização, da inspeção de alimentos,
né? De controlar o valor nutricional dos alimentos, as águas, a proteção do meio ambiente. Então, tudo isso está relacionado às atribuições do SUS, tá? Então, é uma questão, então é um ponto. O texto 2 traz uma análise, né, dizendo aqui sobre a importância do SUS e como que os brasileiros, muitos brasileiros não se importam com o SUS porque acreditam que não são seus usuários. Então, principalmente as pessoas com maior poder aquisitivo, que pagam um plano de saúde, muitas vezes, né, ela pensa, bom, eu estou pagando um plano, eu não uso o SUS, para que eu preciso dele? Né? Precisa dele, aí o texto mostra, precisa dele, não é? Quando você, quando tem gente entrando ainda, beleza. Precisa dele quando, para as campanhas de prevenção de doenças, não é? Se você tem 80 anos de idade, é porque não morreu de diarreia antes de 1 ano, de sarampo aos 5, de tétano aos 9, de surto de meningite aos 13, de cólera aos 20, ou em decorrência de HIV ou sífilis aos 25. Por quê? Porque existe todo um programa, né, de saúde coletiva, financiado e organizado pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, pelas campanhas de vacinação que são, né, realizadas pelo sistema público. Então, você tem o controle de pragas e de zoonoses também realizados pelo sistema público, né? O SUS regula o sistema de água potável e de esgoto por causa das verminoses. Então, você tem campanhas, eu destaquei aqui, né, campanhas educativas para redução do tabagismo, isso ao longo né, dos anos, isso a gente pôde perceber, tá? Então, assim, o SUS é um dos maiores sistemas públicos do mundo, então, nesse processo de importância, de valorização. Da mesma forma, aqui a informação de que nos Estados Unidos, por exemplo, aí é o contraponto. Então, sempre nos textos motivadores vai aparecer um contraponto aí, no caso, tá? Se está falando da importância, aparece aqui um outro contexto, em que o sistema, ele falha. Então, nos Estados Unidos, o sistema de saúde, ele é gerenciado pelo setor privado. Então, ele não atinge, ele não consegue, né, oferecer para a população um direito que é fundamental, que é o direito à saúde, né? Principalmente para a população mais carente. Então, é um problema também, é uma comparação, um contraponto, para mostrar que mesmo os Estados Unidos, uma grande potência mundial, né, isso lá é um problema, e para nós aqui, nós temos um grande sistema, né? E aí vem a relação no texto 4 com relação à própria pandemia, né? De como a pandemia trouxe, né, algumas evidências da importância e dos problemas também do SUS, né? E, por fim, o texto 5, que traz algumas informações nesse texto aqui, né? Coisas que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, que 85% de todos os procedimentos de alta complexidade do país são pelo SUS. Então, você tem gente agora, vamos lá. Pedro, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 95% dos procedimentos de transplante do Brasil são feitos pelo governo. Então, assim, são números, né, grandiosos, vultosos, que a gente não faz ideia muitas das vezes, né? A gente não tem ideia dessa importância do Sistema Único de Saúde. Então, assim, fiz uma leitura bem rápida, não é? Que, na verdade, a leitura também... É claro que, como eu fiz para um projeto de texto, em que eu tinha lá meu tempo para fazer correção, devolver para o pessoal, eu coloquei textos maiores para buscar uma análise mais profunda da situação, né, tal. Mas no Enem, os textos que são elaborados lá são textos mais curtos, mais concisos, né? E aí você tem que retirar deles a essência, certo? E aí,
eu vou interromper essa postagem aqui, vou mostrar para vocês o meu projeto. Lá na página, lá no Siga, para quem não abriu ainda, fiquei um ano só pensando em como fiz uma redação com essa proposta. Júlia, ó, dá conta direitinho, viu? Então, você tem aqui um modelinho, né, para um projeto de texto que você pode fazer para todos os textos que você for escrever. Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse, não. Desculpa. Espera aí. É o que está escrito em maiúsculo, tá? É tanto arquivo, espera aí. Ih, vai abrir o outro. Espera aí um pouquinho, gente. Vou parar, vou voltar. Problemas técnicos. É esse aqui. Ó. Então, eu elaborei um projetinho de texto, tá? A partir daqueles textos motivadores. Então, pensando no problema. Então, vamos lá, descer um pouquinho aqui. Um problema. O tema é a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a sociedade brasileira. Então, não é objetivamente, o tema não apresenta como uma problemática. Está dizendo da importância, né? Mas existe um problema por trás disso, porque se o tema aborda a respeito da importância para a sociedade, quer dizer que a sociedade não valoriza, que a sociedade não reconhece. Então, esse é o problema, né, que foi destacado aqui. O SUS não é valorizado pela sociedade, né? Esse é o problema, tá? Eu pensei em utilizar como estratégia de abertura a Constituição, está lá no texto 1, não é? Então, utilizar aquela referência de que o SUS, ele apresenta inúmeras atribuições, né? A Constituição, ela determina, porque é uma lei, né? Sendo uma lei, e é a lei máxima do país, ela determina. Então, a escolha também dos verbos, né? Dos verbos que estão relacionados às informações, também é interessante nesse processo argumentativo, tá? Então, a Constituição determina o quê? Inúmeras atribuições ao SUS, tá? Isso está lá no texto, certo? E aí, se o problema é que o SUS não é valorizado pela sociedade, o que eu pensei? Eu pensei eu troquei de lugar aqui, na verdade é aqui, tá? Eu pensei num repertório para embasar. Qual seria o meu primeiro argumento? Né? O primeiro argumento, por que o SUS deve ser valorizado? Por que o SUS ele tem a sua importância? Porque ele tem um caráter universal. Né? A abrangência dele é enorme. Então, essa universalidade do SUS, esse caráter, essa abrangência enorme que o SUS tem, é um argumento para dizer que ele é muito importante, tá? Então, aqui, na segunda causa, né, para destacar essa importância, seria as doenças, né, o controle que o SUS faz, controle das doenças, controle e erradicação também, né? Controle e erradicação de muitas doenças. Então, além de outros motivos, né? Além de outras causas, são causas muito importantes, muito evidentes da importância do SUS, tá? Aí, assim, de propósito, eu escolhi esses repertórios para embasar. É um repertório que é um documentário. Então, eu me lembro que nas aulas anteriores vocês perguntaram, mas eu posso relacionar a documentário, a filme, né? A música? Pode, tá? Então, pensando, né,
esse repertório nem é meu, tá, gente? É de alguma redação, de algum aluno que eu li, e que estava lá essa questão do documentário SICO, que mostra a regulação do sistema de saúde dos Estados Unidos pelo sistema privado. Então, para confirmar o caráter universal do SUS no Brasil, tá? E aqui, os dados da Fiocruz. Eu marquei lá no texto, né, os dados que a Fundação Oswaldo Cruz traz sobre a redução do número de fumantes no Brasil, como que as campanhas de conscientização realizadas pelo SUS, elas promoveram, né, a redução no número de fumantes no Brasil ao longo dos anos. E isso é um fato real, é algo que aconteceu, né, e até pela minha vivência eu posso comprovar isso também. Então, é fato, tá? Então, a gente tem essa relação. E, para a proposta de intervenção, os 5 elementos que são necessários. Então, pensando na problemática, na questão de valorização de um sistema que não é valorizado pela própria população, né, pelo próprio corpo social, então a gente pensa, né, eu pensei, na verdade, né, como agente, o Ministério da Saúde, que traria informações para a população sobre essas áreas de atuação do SUS, que a população, para que ela possa proteger e defender o SUS, ela precisa ser informada, né? Através de campanhas sistemáticas na televisão e na internet, com a finalidade de fortalecer a imagem positiva desse serviço de saúde coletiva. Coletiva compreende o quê? Né? Todo o corpo social, toda a sociedade, não é só aqueles que não podem pagar, né? E, como detalhamento, eu trouxe um exemplo de detalhamento para o Ministério da Saúde. Então, se a gente está falando de uma política, né? Então, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela elaboração de políticas públicas sanitárias com relação à saúde, tá? E um fechamento que eu pensei também com relação a que nenhum plano privado é capaz de atingir a abrangência do SUS. E não é mesmo. Então, é mais uma forma de fechar o texto e dizer que ele é muito importante, não é? Que esse sistema de saúde ele é muito importante. Então, dizer que nenhum plano privado é capaz de fazer o que o SUS faz. Também é interessante, tá? Bom, então, visualizando, essa folhinha aqui foi a que eu coloquei lá no SIGA. Ela tem dela lá, para quem quiser imprimir, fazer, tentar fazer o seu, né, com os vários temas que estão por aí. Na internet tem uma porção, né, mas a gente tentar pensar a partir desse projeto, porque fica mais fácil na hora que você vai escrever. E eu fiz isso na prática. Eu fiz esse projeto, depois fui elaborar o texto fluiu rapidamente. Aí você vai falar assim, também, né, professor de português, mas não é tão simples assim, não, entendeu? A gente elaborar esse projeto facilita mesmo a nossa escrita, tá? Bom, então eu vou voltar cá, estou voltando, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá, gente, de projeto de texto, é o que eu montei para vocês, para sugerir, tá? E a partir desse meu projeto de texto, como exemplificação para vocês, eu vou mostrar o meu modelinho, tá? O que eu fiz, né? Qual o texto que saiu daquele projeto, tá? De que forma? Então, eu vou mostrar para vocês agora, mostrando cada parte dele, tá certo? Então, vamos lá. Modelo de texto. Beleza. Eu vou deixar assim, que aí todo mundo, eu vou deixar assim, se precisar de fazer alguma marcação, eu faço, tá? Eu vou mostrando para vocês. Então, como eu mostrei lá no projeto, a minha contextualização foi a Constituição. Então, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, determina inúmeras atribuições ao Sistema Único de Saúde, entre parênteses, SUS. Por quê? Porque lá na frente, no texto, eu vou usar somente a sigla SUS. Então, eu já anunciei qual é o significado dessa sigla,
tá? Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa é a minha contextualização. E aí, apresentando o tema, que é sobre a importância dele para a sociedade brasileira, né? Configurando-o, então, a Constituição configura, né, o SUS como um programa de extrema importância para a sociedade brasileira. Ou seja, essas inúmeras atribuições que a Constituição dá para o SUS configura, né, esse programa de extrema importância para a sociedade. Então, é o tema. Por que ele é importante? Né? Eu vou responder a essas perguntas com a minha tese. Por quê? Entre outros fatores, então, você tem esse marcador aqui, o principalmente, né? É um marcador argumentativo que está dizendo assim, olha, existem outros motivos, mas eu destaco principalmente esses, em virtude de seu caráter universal, que é o argumento 1, e de sua atuação no controle e na erradicação de doenças no país. Tirei isso de trás da orelha? Não. Tirei de onde? Lá dos textos motivadores. Lá está falando isso. Que o SUS ele tem um caráter universal e ele ajuda, né, no controle e na erradicação de doenças no país. Tá? De uma forma bem objetiva. Eu escrevi o texto, tá, manuscrito, e no meu texto manuscrito aqui, essa introdução, eu gastei 6 linhas para ela, tá? E a minha letra não é muito pequena, não. Bom, aí vem o primeiro argumento. Eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer interromper, quer falar. Tá tudo certo? Vocês estão vivos? Tá certo? Beleza. Tá. Então, a gente tem, né, o primeiro argumento. Estão trabalhando lá no desenvolvimento, que vocês, né, estão fazendo essa semana aí, o desenvolvimento daquele texto. Então, você tem aqui a apresentação do tópico frasal, é a apresentação do 1, né, com outras palavras. Então, inicialmente, vale ressaltar a universalidade desse tema, que, direta ou indiretamente, beneficia todos os brasileiros. Então, nessa postura aqui, nesse posicionamento, o que eu estou dizendo? Que, independentemente de classe social, de condição, né, de raça, gênero, seja lá o que for, de qualquer distinção, o SUS, ele beneficia todos, direta ou indiretamente. Seja aquele que paga ou não paga um plano de saúde, tá? Para estabelecer o contraponto, lembra lá dos Estados Unidos, né, que é regulado, a saúde é regulada pelo sistema privado? Então, vem o documentário SICO, né, de modo distinto, ou seja, de modo distinto da nossa realidade aqui, o documentário SICO apresenta o sistema de saúde dos Estados Unidos regulado pelo setor privado, o que não atende um direito fundamental dos cidadãos daquela potência. Então, eu destaquei o potência entre aspas aqui, né, para destacar a relação entre nós, né, meros mortais de país em desenvolvimento, né, estamos à frente com relação a um sistema público de saúde, à frente dos Estados Unidos, a grande potência, né? Por outro lado, no Brasil, por outro lado do quê? Do que acontece nos Estados Unidos, né? No Brasil, a população, independentemente de classe social, tem acesso aos diversos serviços oferecidos pelo SUS, como o controle de pragas, as ações da vigilância sanitária na inspeção dos alimentos, dentre outros. Olha, de propósito, eu coloquei esse argumento aqui, então, esse argumento aqui, relacionado ao repertório, né, que fala dos Estados Unidos, que não atende o direito fundamental, eu estou dizendo, olha, no Brasil, independentemente de classe social, se a pessoa paga ou não um plano de saúde, ela tem acesso aos diversos serviços oferecidos. Aí eu peguei exemplo. Então, o argumento por exemplificação é um argumento, né, baseado na estrutura do real, é um argumento. Então, eu trouxe a exemplificação.
né, o controle de pragas, ações da vigilância sanitária na inspeção dos alimentos, dentre outros. Eu não tenho que falar de tudo, porque também não cabe, né? Mas ser bem pontual, bem específico, tá? É o que a gente chama de argumento por exemplificação, baseado na estrutura do real, tá? É o que acontece. E é o que os textos motivadores estavam trazendo lá também, essas informações, tá? Não tem cópia de nada, mas está tudo, né, feito com base naquilo que está lá, tá? O argumento 2, que é a questão da importância do SUS, ele controla, né, e participa efetivamente na erradicação de doenças. Aí eu peguei de propósito também para mostrar para vocês também já me perguntaram sobre isso, a questão de, né, usar dados lá dos textos motivadores e fazer paráfrase. Então, eu trouxe aqui, né, os dados que estão lá. São esses, desse jeitinho que está aqui, né? O SUS conseguiu, em poucos anos, mudar completamente a cultura do tabaco no Brasil. Apenas com campanhas educativas e legislações restritivas para a propaganda e locais de uso, o número de fumantes passou de cerca de 35% em 1989 para menos de 15% em 2013. O que eu fiz? Eu parafraseei esses dados, eu fiz as contas, né? De 89 a 2013, nós temos 24 anos, e aí eu inverti e parafraseei a informação. Eu coloquei, de acordo com dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz, porque era o texto, né? Em 24 anos, o número de fumantes no Brasil reduziu cerca de 35% para menos de 25%. Por quê? Porque foram resultado de campanhas educativas, de legislações mais rigorosas no combate ao tabagismo promovidas pelo SUS. Então, eu parafraseei, né, essas informações que estão ali naqueles dados, tá? Não tem cópia de nada. É claro que número não tem como a gente, né, alterar. Os números estão aí. Mas, por exemplo, a data, eu fiz as contas e falei, né, em 24 anos, tá certo? Então, você vai fazendo esses arranjos aí. Também uma forma de relacionar o dado com o seu argumento. Então, você acabou de dar o dado, você diz, esses números demonstram. Demonstram o quê? Aí você vai argumentar, né? Você vai dizer qual que é o seu argumento, o que você quer dizer com a apresentação desses números. No caso, eu disse o seguinte, que esses números demonstram o impacto positivo dessa organização pública, para não repetir SUS, né? Na prevenção de enfermidades, para não repetir doenças, que está lá em cima, tá? Então, também essa preocupação com a variação do vocabulário também, tá certo? Para evitar repetição de palavras. Questão de coesão, tá? Por fim, para fechar, né, a proposta de intervenção. Se a questão né, a grande questão é valorizar o SUS como, né, uma política pública de Estado e não de governo, né, porque tem uma diferença muito grande de política de Estado, porque é uma política pública que, independentemente de governo, sai governo, aquela política, ela permanece, tá? Então, é essa a intenção da proposta. Então, torna-se evidente, portanto, que esse programa é uma grande conquista social, reforçando a questão da importância, né? Fortalecido. Para tanto, o Ministério da Saúde, que é o agente, órgão responsável pela elaboração de políticas públicas sanitárias. Por que eu coloquei sanitárias? Não foi à toa, para não repetir saúde, porque senão vai ficar o Ministério da Saúde, órgão responsável pela elaboração de políticas públicas de saúde, né? Então, políticas públicas sanitárias. Então, você tem um adjetivo, né? Deve informar a população sobre as áreas de atuação do Sistema Único de Saúde. Aí eu optei por colocar Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque eu já tinha dito SUS ali, outras, né, anteriormente. É a ação
Por meio de quê? De campanhas sistemáticas, não são campanhas durar um dia, uma semana ou um mês. Campanhas sistemáticas na televisão e na internet, que é o meio, a fim de fortalecer a imagem positiva desse serviço de saúde coletiva. Então, reforçando. E outra coisa, serviço de saúde coletiva é uma expressão que está lá nos textos motivadores, mas eu usei aqui para variar o vocabulário, para não falar sujo de novo, entendeu? Então, você tem que olhar e ficar atento a esses elementos também, buscar lá também, para poder variar o seu vocabulário, tá? E aí, coube, mas se não coubesse, estava fechado, mas coube essa relação para dar um fechamento para o texto. Então, esse serviço de saúde coletiva, cuja abrangência nenhum plano privado é capaz de atingir. Então, para reforçar, para fechar o texto, dizendo ainda mais que o SUS é importante, tá? Por quê? Porque nenhum plano de saúde faz o que ele faz, tá certo? Bom, é isso. O que eu trouxe, o que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Com relação... Deixa eu me ver aqui a Daiane, a outra Daiane chegou, então nós temos aqui, né, as duas estagiárias que eu falei logo no início. Parece que é fácil, né, Luan, fazer redação? Mas, eu sempre falei para vocês que não é fácil, tá? Não é fácil. Mas, assim, eu sempre falei isso. Não é fácil mesmo, né? E até, assim, já falei isso outras vezes, né? Tem professores que criticam essa formulação aí, essa questão de trabalhar essa estrutura do texto dissertativo argumentativo como se fosse receita, mas, na verdade, é uma competência de escrita que não é fácil de fazer, porque estabelecer relações, todas aquelas competências que são avaliadas na redação do Enem, elas demandam essa capacidade de leitura, de interpretação. Vou mandar, Leandro, vou mandar assim. Então, demanda essa capacidade de leitura, de interpretação, porque compreender é uma coisa, interpretar é outra. Então, todas essas capacidades de estabelecer relações também, a gente vai adquirindo com a leitura e com o treino. Então, também não adianta nada ficar só assistindo a Elaine falar aqui, ou, né, assistir aos vídeos. Também tem um vídeo lá que eu mesma fiz, né? Não está muito bom, não, porque eu fiz no OBS, mas valeu a minha intenção, falando sobre o projeto de texto, está lá no Siga, tá? Mas, assim, isso tudo demanda treino também, né? A gente aprende a escrever escrevendo, tá? Então, por isso que eu mandei lá esse modelinho de projeto de texto para vocês escreverem, rabiscarem, rascunharem, tenta fazer, lê lá o texto, né? Faça um rascunho, tenta fazer um texto mais ou menos seguindo essa estrutura que você fez no projeto de texto. Isso demanda treino mesmo, não tem jeito. Isso também não vem da noite para o dia, tá? Então, eu quis fazer como uma motivação também para que vocês possam fazer, tá? Vocês possam lá pegar lá um modelinho e fazer, produzir esses projetos de texto e daí saírem outros textos, tá bom? Também eu vou, né, ao longo das semanas aí, eu vou pedir o texto, a gente está trabalhando com as partes, né, até chegar na conclusão na semana que vem. E outra coisa, só para finalizar, o desenvolvimento que vocês estão entregando, né, eu vou fazer a correção, vou devolver para vocês, e aí, assim, eu vou pedir a conclusão, mas tentem, né, ver a minha correção primeiro, para depois elaborarem a conclusão, tá certo? E eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível para devolver para vocês, logo no início da semana, tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Quero dar as boas-vindas de novo aí para as duas Daianes, né? Para que elas estão aí assistindo os nossos encontros. São encontros remotos, então, assim, a interação, às vezes, meninas, é no chat mesmo, tá?
Mas, assim, eu também estou me acostumando a isso. Mas tá beleza, a gente vai dando jeito para tudo na vida, né? Vocês têm... beleza. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para pontuar? Vocês querem falar alguma coisa? Tá tudo certo? Eu vou mandar para vocês, tá? Esse material de hoje, eu mando para vocês, beleza? Eu ponho lá no grupo. Tá ok? Fala, tá! Só o Luan é porta-voz. Beleza, gente. Beleza. Muito obrigada, viu, Bit, por ter feito a homenagem. Muito obrigada pela lembrança, pessoal. É sempre muito bom, tá? Isso aí, a Daiane está agradecendo, né, os alunos contribuindo para a formação delas, e isso é muito importante, né? Esses momentos, né? Muito importante a gente poder, essa troca de informações. Na verdade, a gente não está ensinando nada para ninguém, né? Essa troca de conhecimento, de experiência, é muito importante também, tá bom? Então, gente, se ninguém tem nada a declarar, eu vou encerrar nosso momento de hoje, depois eu mando o material lá para vocês, tá bom? Grande abraço, muito obrigada pela atenção.